Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Vou te pedir para se colocar de pé, por gentileza. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 15. Antes de começar, o Asaf está por aí? Ele estava lá atrás. Deve estar com alguém, né? Tá ótimo. Não, melhor mesmo, senão ele estava correndo, gritando. Agradeço aí os irmãos que já conhecem o Asaf. Ai, esse meu filho é uma bênção. Muita saúde. E olha que hoje ele fez coisa, tá? Cansado não. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 6 até o versículo 20. E qual é a ideia por trás da mensagem de hoje? Existem alguns temas bíblicos, obviamente, que eles rasgam a Bíblia de cima a baixo. E tá ali, né? Obrigado. E rasgar é uma palavra boa, é um termo bom, porque de fato é algo que rasga as escrituras de cima a baixo. Você pega, por exemplo, o tema da mediação. O tema da mediação, ela vem desde o Gênesis, ela vem ali nos dias de Moisés como um grande mediador, Samuel era uma espécie de mediador, você vem no livro de Jó fazendo menção sobre um futuro mediador, e esse tema da mediação entre Deus e o homem se cumpre plenamente na pessoa e na obra de Cristo. Você vê, por exemplo, o tema do descanso. Vem desde o Gênesis, Deus descansando no sétimo dia. Nós vemos nas leis o sábado instituído como dia do descanso. Nós vemos Deus preocupado com a terra, que iria produzir 6 anos e no sétimo descansaria. Você vê em Isaías 61 falando do ano aceitável do Senhor, que seria o ano do jubileu, o ano do perdão, uma espécie de descanso. E esse tema do descanso, ele se cumpre plenamente na pessoa e na obra de Cristo, que é quem nos dá o verdadeiro descanso para as nossas almas, como Ele mesmo falou, né? Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas. Então existem alguns temas na Bíblia, meus irmãos, que eles vêm desde o começo da Bíblia, eles rasgam a Bíblia de cima a baixo e normalmente se cumprem plenamente na pessoa e na obra de Cristo. E hoje eu quero falar sobre um desses temas, que é o tema da aliança. Hoje falaremos sobre aliança. E existem diversas alianças no Antigo Testamento, mas a que me chama a atenção é a aliança que Deus firma com Abraão, e é sobre essa aliança que nós vamos falar hoje. Gênesis capítulo 15, versículo de número 6 em diante, diz assim a minha Bíblia: E ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 7, ele disse mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e pôs em ordem as metades, uma de frente para a outra, e não partiu as aves. Versículo 11, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, aqui ainda, né? Falo Abraão, mas ainda era Abrão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei o povo que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para cá, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Versículo 17, preste atenção. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços.
Versículo 18, atenção. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gergazeu e o Jebuseu. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. É interessante o pastor Alexandre ter falado sobre o nosso seminário, porque tivemos uma aula sobre Abraão, inclusive, acho que foi a primeira aula que eu dei no seminário sobre Abraão. E, meus irmãos, é possível dividirmos a vida de Abraão em 5 grandes blocos. Eu usei uma palavra que talvez os alunos do seminário vão se lembrar, que é a palavra quiasmo. Você consegue fazer uma divisão em quiasmo da vida de Abraão, onde o primeiro bloco se comunica com o quinto bloco, o segundo bloco se comunica com o quarto bloco, e o terceiro bloco é o bloco central da vida de Abraão. Ele não tem correspondente, isso faz dele o bloco central. E qual é o bloco central da vida de Abraão na narrativa do Gênesis? Gênesis capítulos 16, 15, 16 e 17. O que existe nesses 3 capítulos? Qual é o tema predominante nesses 3 capítulos? Resposta: a aliança que Deus faz com Abraão. Em Gênesis 15, Deus firma a aliança. Em Gênesis 16, Abraão falha miseravelmente em manter essa aliança, essa promessa viva, porque ele se deita com Agar. E no capítulo de número 17, nós temos os requerimentos da aliança. O mais famoso deles, a circuncisão. Então, nós estamos falando de um tema que é super importante na narrativa bíblica, que é o tema da aliança. Estamos falando de um dos personagens mais importantes da Bíblia, Abraão. Estamos falando sobre o bloco de capítulos mais importante da vida deste personagem, que é Abraão, que fala justamente desse tema, o tema da aliança. Gênesis capítulo de número 15, versículo 6, que foi o primeiro versículo que nós lemos, diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia, não só do Gênesis, nem do Antigo Testamento, mas de toda a narrativa bíblica. Tanto que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai utilizar exatamente esse versículo para defender a sua tese, a sua ideia da justificação pela fé. Se você leu a carta de Paulo aos Romanos, você vai entender como Paulo se baseia nisso aqui, principalmente no capítulo 4 de Romanos, para explicar: o pai Abraão não foi justificado por obras da lei, porque a Bíblia diz que ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, sem obras da lei, apenas com a fé, ele foi justificado. Antes de Moisés, antes de Arão, antes das tábuas da lei, antes do tabernáculo, Abraão já estava sendo justificado mediante a fé. Porém, nós não podemos criar a ilusão de pensar que Abraão era alguém tão diferente de nós assim, apesar da Bíblia falar que ele creu contra a esperança, apesar da Bíblia falar que ele é o pai da fé, apesar da Bíblia dar tantas qualidades para Abraão, ela também mostra que Abraão era gente como a gente, porque apesar de o versículo 6 dizer que ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça, o versículo de número 8 diz o seguinte: perguntou-lhe Abraão faz uma pergunta para Deus: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? A grande verdade é que Abraão havia recebido uma promessa de Deus, ele havia crido em Deus, mas logo depois, pouquíssimos versículos depois, 2 versículos depois, ele faz algo que talvez eu e você já tenhamos feito. Ele pede para Deus uma garantia. Ele fala: tá bom, Deus, como eu vou saber que isso que o Senhor está me prometendo vai acontecer? Abraão, o pai da fé, sim. Abraão, o grande patriarca, sim. Abraão, esse cara tão importante, chegou para Deus e perguntou: tá bom, Deus, o Senhor prometeu, amém. Como eu vou saber que isso vai se cumprir? Se eu fizer um parêntese breve para nós aqui nos dias de hoje, e é bem breve para depois voltar para Gênesis 15, normalmente quando eu termino de pregar, talvez outras pessoas também façam a mesma coisa, eu costumo falar que
quando Cristo voltar, só vão existir dois tipos de pessoa. Aquelas que têm aliança e aquelas que não têm. Não estou falando de casados e solteiros, fique tranquilo. Estou falando da aliança com Cristo. Só haverão dois tipos de pessoas. Aquelas que têm aliança com Jesus e aquelas que não têm. Se eu perguntasse aqui, quem tem uma aliança com Cristo, talvez todo mundo ou quase todo mundo levantaria a mão e diria que sim, tenho uma aliança com Jesus. A pergunta que eu quero te fazer é, logicamente falando, tirando os teus sentimentos, como é que você sabe que essa aliança é infalível? Como é que você sabe que essa aliança que você tem com Jesus não vai te deixar na mão? Como é que você sabe que você pode depositar todas as suas fichas nela? Eu não estou falando de, mas eu sinto, não estou falando disso. Eu estou falando, qual é a garantia que você tem que a sua aliança com Cristo pode, sim, sustentar a tua vida do início ao fim e ela não vai falhar. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Qual é a garantia que nós temos da nossa aliança com Jesus? Porque o cristianismo ele é nada mais nada menos do que um depositar 100% das nossas fichas. O cristianismo nada mais é do que você falar, Senhor, se tu julgar que eu mereço o inferno, eu vou pegar o meu banquinho e sair de fininho. Não há nada mais que eu possa fazer. Cristianismo é, de fato, depositar toda a nossa confiança, todas as nossas chances em Jesus. E o que Jesus decretar, está decretado. Óbvio, todo mundo faz isso com a esperança de ir para o céu. Todo mundo faz isso com a esperança da vida eterna que nos foi prometida. Mas a grande questão é, como é que a gente tem certeza que essa promessa não irá falhar? Voltando para Abraão, nos dias de Abraão, ele fez uma pergunta parecida com essa. Tá bom, Deus, como é que eu vou saber que eu vou realmente possuir essa terra? Deus falou para Abraão, você quer uma garantia? Então eu vou te dar uma garantia. Ele fala no versículo de número 9, respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, também uma rola e um pombinho, 2 passarinhos. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente para as outras, e não partiu as aves. Então preste atenção, o que é que Deus mandou Abraão fazer? Pegar 3 animais grandes, como é que é? Uma novilha, uma cabra e um cordeiro. E mandou Abraão parti-los ao meio. E o que Abraão fez nada mais, nada menos foi do que um corredor de sangue. Imagina se a gente tirasse essas cadeiras aqui do meio, né? Deixasse o corredor aqui livre. O que Abraão fez foi partir esses 3 animais ao meio. Ele botou uma metade aqui, outra metade ali. Depois uma metade ali, de modo que um corredor de sangue foi criado. Talvez sangue com vísceras e coisas parecidas. A grande verdade é que Deus mandou Abraão fazer um corredor de sangue. Abraão então obedece, porque Deus iria entrar em aliança com Abraão. Porém, preste atenção no versículo de número 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Abraão sabia que ele tinha pedido uma resposta para Deus. Abraão sabia que Deus, então, havia respondido e iria fazer alguma coisa. Abraão não sabia exatamente o que Deus iria fazer. Mais uma coisa, pessoal, eu vou continuar falando o nome Abraão, tá? Aqui era Abrão ainda, mas todo mundo entende que é o mesmo cara. Só para não ficar... Vou me esquecer de falar Abrão, vou falar Abraão mesmo. Então, Abraão sabia que Deus iria fazer alguma coisa, não sabia exatamente o quê, mas ele obedece. A grande questão é que Deus iria entrar em aliança com Abraão. E todo momento de firmar aliança, todo momento em que Deus vai entrar em aliança com alguém, envolve uma guerra espiritual, envolve uma batalha espiritual. Esse texto me chama a atenção porque Abraão faz esse corredor de sangue e aves de rapina desciam sobre os cadáveres, justamente para desfazer, para desarrumar, para tirar as coisas do lugar, para desfazer o cenário que Deus estava mandando Abraão montar.
E esse texto, ele dispara um gatilho na minha mente. Quando eu vejo aves do céu que desciam sobre os cadáveres, eu lembro automaticamente de Marcos capítulo 4, parábola do semeador, que saiu a semear, e algumas sementes caíam pelo caminho, e aves do céu desciam e tomavam a semente. E o próprio Jesus, explicando a parábola depois, ele vai falar que as aves do céu simbolizam uma ação demoníaca, uma ação de Satanás, que roubava a semente, para que ela não germinasse no coração de quem as recebia. Todo momento de aliança envolve uma batalha espiritual. Todo momento em que Deus quer fazer algo, toda vez que Deus monta um cenário para entrar em aliança com alguém, há uma batalha espiritual envolvida. Não é uma batalha daquelas que nós vemos fisicamente, digamos assim, mas é uma batalha muitas das vezes na nossa mente, no nosso interior, na nossa alma, nos nossos sentimentos. Deus vai entrar em aliança com alguém. Existe uma batalha ocorrendo. A grande verdade e o grande segredo é que, independente da presença das aves de rapina, Abraão estava as enxotando. Ou seja, Abraão sabia que aquele cenário não poderia ser desfeito. Abraão sabia que estava perto de acontecer, estava prestes a acontecer. O cenário já estava montado, o corredor estava feito, Deus havia dado a ordem, os animais estavam partidos, mas haviam ameaças. A minha palavra para você é: não desista, não pare, enxote essas aves, faça o que você tiver que fazer, mas não deixe que esse cenário seja destruído. Falta tão pouco para as coisas acontecerem, falta tão pouco para a libertação chegar, falta tão pouco para ele ser salvo, para ela ser salva, falta tão pouco para Deus se manifestar naquele cenário, e as aves parecem que vão esparramar tudo e fazer tudo ir por água abaixo. Não vão, não vão. Não vão, porque do mesmo jeito que Abraão enxotava aquelas aves, eu e você com o Espírito Santo também vamos conseguir ter vitória nesse cenário. O cenário que Deus prepara para entrar em aliança com alguém é um cenário de guerra espiritual. Como foi cantado aqui, em tempo de guerra, meu irmão, não pare de lutar, não pare de enxotar as aves, não pare de repelir os inimigos, porque em muito pouco tempo Deus vai entrar nesse cenário e vai agir. O que aconteceu com Abraão no versículo 12 foi que um sono muito profundo caiu sobre ele. Houveram trevas e foi dito a Abraão: saiba com certeza que a tua posteridade será peregrina. Deus começa a falar para Abraão aquilo que iria acontecer. Eles vão ser escravos, mas eles vão voltar para cá, você vai ser sepultado e coisa e tal. E Deus falou tudo aquilo que nós lemos no livro do Êxodo que aconteceu. Agora o versículo 17 dá início à parte mais crítica, dá início à parte talvez mais tensa de toda essa narrativa. Quando o sol se pôs, houveram densas trevas, e um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços. Eu e você, moradores do Rio de Janeiro do século XXI, vamos ler isso aqui e não vamos entender muita coisa. Que diferença faz, Júlio? Toda a diferença. Deus havia falado para Abraão montar aquele cenário, aquele corredor de sangue. Logo depois, o próprio Deus se materializa em forma de uma tocha de fogo, fogareiro, algo do tipo. E o que Deus faz? Ele passa no meio daquele corredor de fogo, naquele corredor de sangue. Deus, materializado naquele fogareiro, começa a passar no meio daquele corredor. O grande segredo está em entender o contexto dos dias de Abraão. Quando eu e você hoje queremos firmar uma aliança com alguém, quando eu e você hoje queremos firmar uma sociedade com alguém, nós temos uma coisa chamada cartório, nós temos uma coisa chamada contrato, a gente vai e assina o contrato, vai no cartório, reconhece firme, coisa e tal, pronto, fechamos uma sociedade, fechamos uma aliança. E normalmente, o contrato, ele fala das nossas obrigações, cada uma das partes tem a sua obrigação em uma aliança, só que também fala das penalidades. Olha, se fulano não cumprir a parte dele, essa é a penalidade. Se eu não cumprir a minha parte, essa é a penalidade. De acordo? De acordo. Os dois assinam, está feita a sociedade.
Nos dias de Abraão, não havia cartório, nem firma reconhecida e nem contrato, mas havia uma cerimônia de aliança. Nos dias de Abraão, como é que as alianças eram firmadas? Como é que dois homens entravam em acordo um com o outro? Eles faziam exatamente isso. Eles matavam animais, eles colocavam as metades uma de frente para a outra, e eles faziam um corredor de sangue, tripas e vísceras. E aí o que acontecia? Os dois homens, presta atenção, os dois homens andavam no meio daquele corredor, talvez um de lá e o outro de cá, eles andavam no meio daquele corredor. Depois eles paravam no meio daquele corredor e diziam: que aconteça a mim o mesmo que aconteceu a esses animais, se eu não cumprir a minha parte no acordo. E aí o outro dizia: que aconteça a mim o mesmo que aconteceu a esses animais, se eu não cumprir a minha parte do acordo. O que Deus estava fazendo era passando no meio daquele corredor de sangue e falando para Abraão: Abraão, que aconteça a mim o mesmo que aconteceu a esses animais, se eu não cumprir a promessa que eu te fiz, Abraão. Deus está dizendo que eu morra se eu não cumprir o que eu te prometi. Abraão, você não queria uma garantia da minha promessa? Pois a garantia sou eu mesmo, Abraão. Se eu não cumprir o que eu te prometi, eu deixo de ser Deus. O que Deus faz aqui é colocar a sua própria divindade em xeque. Eu lembro do livro do profeta Isaías, quando ele fala: se eu quebrar o meu contrato com o dia e com a noite, então eu vou me esquecer de Davi, meu servo. Deus fala: enquanto houver dia e enquanto houver noite, eu me lembrarei da aliança que eu tenho com Jacó e com Davi. E o que é que Deus fala com Abraão? Abraão, no dia em que eu prometer e não cumprir, eu deixo de ser Deus. Eu desço do céu e outro pode ocupar o lugar. O autor do livro, da carta aos Hebreus, entende esse mistério. E ele fala assim: e Deus, não havendo alguém maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo. A garantia que Abraão tinha era o próprio Deus. Deus estava dizendo: Abraão, eu sou a sua garantia. Se eu estou falando que vou fazer, eu vou fazer. E se eu não fizer, eu deixo de ser Deus. Nós precisamos entender isso porque a nossa fé, meus amados irmãos, está pautada na própria pessoa de Deus. A nossa fé está pautada na própria divindade de Deus. Nós não temos garantias terrenas de que a promessa que Ele nos fez será honrada. Nós temos uma garantia muito maior do que a própria pessoa de Deus. Por que é que nós temos a certeza que a fé que depositamos nele não vai nos deixar na mão quando nós mais precisarmos resposta? Porque quem sustenta essa aliança é Ele. Perceba que nos dias de Abraão, as duas pessoas passavam pelo meio do corredor de sangue. Mas pelo menos na minha Bíblia, eu não vi Abraão sujando o pezinho dele de sangue. Na sua, ele sujou? Também não. O que Deus está falando para Abraão é assim: Abraão, eu me responsabilizo 100%, Abraão, em fazer com que essa aliança aconteça. Preste atenção, Abraão não foi chamado para sustentar aliança nenhuma. Abraão foi chamado para evidenciar a aliança. Abraão, assim como Israel, o povo escolhido de Deus, foi chamado para ser um modelo da aliança para as outras nações. Se essa aliança firmada dependesse da fidelidade de Abraão, no capítulo 16 ela estava quebrada, porque no capítulo 16 alguém tem a brilhante ideia de Abraão deitar com Agar, ele vai, deita com Agar, ele tem um filho com uma mulher que não era Sara, e Deus havia prometido: é com Sara, meu filho. Se a aliança dependesse
de Abraão para se manter de pé, essa aliança não se mantinha de pé. Posso te falar algo? Se a aliança que você tem com Deus dependesse de você para permanecer de pé, essa aliança já estava rachada há muito tempo, porque todo dia eu e você desobedecemos, todo dia eu e você pecamos, todo dia eu e você fazemos o errado sabendo que é errado e deixamos de fazer o certo sabendo que é certo. Pergunta: se a gente peca dia e noite, como é que essa aliança que nós temos com Deus permanece de pé? Resposta: porque ela repousa totalmente sobre as mãos dele. Ele não prometeu que nos salvaria por causa de nós. Ele prometeu que nos salvaria apesar de nós. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. Ou você acha que os seus erros e os seus pecados pegam Deus de surpresa? Será que Deus acorda um belo dia e fala: rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. O que houve, Deus? O Júlio pecou e eu não estava contando com esse pecado. Jesus amado, você acha que isso acontece? Claro que não, meus amados irmãos. Abraão não passou pelo meio daquele corredor de sangue. Ele não foi chamado para sustentar a aliança. Júlio, se ele não foi chamado para sustentar a aliança, o que é que ele foi chamado para fazer? Resposta: ele foi chamado para evidenciar essa aliança. Se você vai no capítulo de número 17, Deus começa a dar algumas ordens para Abraão. E talvez a mais importante delas seja o sinal da circuncisão. Não precisa falar com a sua boca, mas todo mundo aqui sabe o que é a circuncisão, todo mundo sabe o que é a circuncisão. Provavelmente um ou outro não saiba o que é a circuncisão. A circuncisão nada mais é do que uma pequena cirurgia, um corte, que Deus mandou Abraão fazer no órgão reprodutor, no genital, de todo homem nascido em sua casa. Isso é a circuncisão. É um pequeno corte, uma cirurgia simples, pequena, feita naquela época, talvez até com pedra de pederneira, né? Pedras bem afiadas, no órgão reprodutor masculino. Pergunta: por que é que Deus não mandou talhar o braço? Seria muito mais fácil, mas Deus não manda Abraão fazer um corte no braço. Por que é que Deus não manda Abraão cortar a testa? Poxa, Júlio, se é para mostrar a aliança, corta a testa, que aí todo mundo vai ver. Por que é que Deus não manda Abraão talhar o pé, cortar o pé? Por que é que tem que ser logo no órgão reprodutor? Porque existe uma mensagem por trás disso. Abraão serviria não somente para evidenciar essa aliança, mas para perpetuar esta aliança. A aliança que nós temos com o Senhor é algo que recebemos da parte dele e é algo que não pode parar em nós. É algo que tem que ser reproduzido nos nossos filhos, nos nossos netos, na nossa família, em toda a nossa geração. Exatamente por isso, o sinal da circuncisão no órgão reprodutor. Porque Deus estava falando para Abraão: você vai evidenciar a aliança, você vai reproduzir a aliança, você vai ser um modelo de vida em aliança. E eu sustento essa aliança, Abraão. Apesar de você, eu sustento essa aliança. Outro fato interessante é que toda aliança envolve derramamento de sangue. Toda aliança envolve derramamento de sangue. Você pode ver aqui em Gênesis capítulo de número 15, como havia um corredor de sangue formado. Eu li mais cedo na minha Bíblia, se não me falha a memória, em Êxodo capítulo de número 24, quando as tábuas da lei são dadas, quando os mandamentos são dados e o povo entra em aliança com Deus, e Deus entra em aliança com o povo, Moisés então mata um animal e ele derrama o sangue do animal sobre o povo, sobre a lei, tudo fica sujo de sangue. Por quê? Porque era um momento de aliança e toda aliança envolve derramamento de sangue. E aí você pode falar: Júlio, alguma coisa não está batendo, porque eu tenho uma aliança com Jesus e não derramei uma gota do meu sangue. A resposta para isso é que, de fato, o seu sangue não foi derramado, mas a aliança que você tem com Cristo também envolveu derramamento de sangue. É exatamente por isso que, lá em 1 Coríntios capítulo 11, está escrito que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear,
tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento ou a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai. Lembra o que Abraão tinha que fazer? Ele não tinha que evidenciar a aliança, e eu e você temos que fazer o quê? Anunciar a morte do Senhor Jesus, até que ele venha. É engraçado porque o autor aos Hebreus diz que hoje nós temos como entrar no Santo dos Santos através do novo e vivo caminho, a saber, o sangue de Jesus Cristo. Assim como Abraão teve que preparar um corredor de sangue para que Deus pudesse passar, Jesus Cristo também, através do seu sangue, propiciou um caminho para que os pecadores, como eu e você, tivéssemos acesso a Deus. O cenário é o mesmo: o animal foi morto, o animal foi moído, o animal foi destroçado pelas nossas iniquidades. E o sangue desse animal proporcionou um caminho de reconciliação. E assim como Deus passou no meio daquele caminho, hoje eu e você sujamos os nossos pés no sangue de Cristo, para através desse caminho chegarmos à presença do nosso Deus. Toda aliança envolve derramamento de sangue. Não é porque o seu sangue não foi derramado que não houve derramamento. O sangue de Jesus foi derramado, e ele mesmo diz, em favor de muitos, para a remissão de pecados. Agora, preste atenção no contraste tremendo que existe nesse texto. Porque em Gênesis capítulo de número 15, nós temos esse cenário impactante. Nós temos esse cenário surreal, o próprio Deus se materializando numa tocha de fogo, sei lá como é que era aquilo, se era um redemoinho, não sei como é que Deus fez aquilo ali. E ele fala audivelmente com Abraão, e ele faz promessas para Abraão, e ele entra em aliança com Abraão. Olha a ordem das palavras: não é Abraão que entra em aliança com Deus, é Deus que entra em aliança com Abraão. É ele que dá o primeiro passo, é ele que toma a iniciativa, é ele que sustenta a aliança, é ele que garante a aliança. Abraão pede uma garantia e o Senhor se dá como garantia a essa aliança. E aí, quando eu leio o capítulo 16, ele começa dizendo: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu, ou seja, concordou com o conselho de Sara. Eu fico vendo um contraste enorme, um Deus que faz promessa, um Deus que fala de descendência, um Deus que fala de numerosidade, tua posteridade será numerosa sobre a terra, um Deus que fala de coisas grandes, um Deus que fala que vai fazer, um Deus que fala que vai acontecer. Capítulo 16, versículo 1, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Eu vejo uma promessa para frente, eu vejo uma promessa de vitória, eu vejo uma promessa espetacular, eu vejo uma coisa grande, e quando eu viro a esquina, eu vejo não. Eu vejo coisas que me alegram por dentro, eu vejo coisas que me enchem de esperança, eu vejo coisas que animam o meu espírito. Quando eu pisco o olho e olho para a realidade, não, na minha frente. E às vezes nós teremos que escolher entre a promessa e a realidade, porque nem sempre a sua realidade vai condizer com aquilo que Deus te prometeu. Às vezes Deus te prometeu muito, a tua realidade diz pouco. Às vezes Deus te prometeu grande, a tua realidade diz pequeno. Às vezes Deus prometeu cura, a tua realidade te dá o quê? Doença. Às vezes Deus prometeu alegria e a tua realidade te dá o quê? Tristeza. Você olha para a promessa é uma coisa, você olha para a realidade é outra. E aí? O que a gente faz? Resposta: a gente se agarra na promessa como se não houvesse amanhã.
independente do que a realidade diz, a gente se agarra na promessa e não solta. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito: nós andamos por fé e não por vista. O profeta Abacuque, ainda no Antigo Testamento, profetizou: o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz: devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Se a tua realidade diz uma coisa e a tua promessa diz outra, o meu conselho para você é: se agarre na promessa. Se agarre na promessa. Júlio, quer dizer que se eu me agarrar na promessa, garantia de que eu vou ver ela se cumprir? Não. Garantia de que ela vai se cumprir. Não necessariamente que você vai ver ela se cumprir. Porque a própria Bíblia diz, olha só, Deus faz uma promessa para Abraão: tu vai ter muita terra. Quando Abraão morre, sabe quanta terra ele tinha? Só o campo que ele mesmo morreu. Ele comprou para morrer. Só isso. Abraão, tu vai ter muito filho. Sabe quantos filhos quando ele morreu? Né? Tinha ali Ismael, tinha Isaac, talvez tivesse mais algum, com alguma concubina, não me lembro. Tinha, não tinha? Aí esse Isaac, que era o filho da promessa, casa com a mulher. Vai ter gêmeos, vai ter 2, Esaú e Jacó. Aí esse Jacó, que era o da promessa, vai ter 12, e a mulher que ele amava mesmo não dava filho para ele. Aí você olha para a promessa e para a realidade, olha para a promessa e para a realidade, parece que as coisas não vão acontecer. Mas o autor do livro aos Hebreus fala que houveram aqueles que preferiram uma promessa superior, se agarraram a coisas superiores. Seus olhos não viram a promessa se cumprir, mas ela se cumpriu. Você começa a ler o livro do Êxodo, aquele povo se multiplica igual gafanhoto, tinha gente a sair pelo ladrão, meu Deus do céu, o faraó fica com medo, assustado. Aí aquele povinho que começa de 1 para 2, 2 para 2, 2 para 4, 2 para 12, agora já é uma multidão, um mar de gente. Eu te pergunto, a promessa se cumpriu ou não cumpriu? Se cumpriu. Aquele povinho que ficava andando de uma terrinha para outra, peregrinando de um lugar para o outro, nos dias de Josué, destroem 31 reis de Canaã, se assentam na terra e não tem nada que os tire dali. Nem sempre, meus amados irmãos, a nossa realidade vai condizer com a promessa que a gente tem. Às vezes Deus prometeu uma realidade tão maravilhosa dentro da sua casa, você vai sair desse culto, quando você chegar lá, pode ser que aquele mesmo problema esteja te esperando lá. Às vezes Deus prometeu coisas tão maravilhosas para a tua empresa, mas amanhã você vai ter que abrir o computador e os problemas ainda vão estar lá. Quem sabe Deus prometeu um diagnóstico tão diferente, mas amanhã você vai fazer um exame, quem sabe o problema vai continuar lá. O que você faz? Você continua agarrado na promessa, não importa o que aconteça. Tem o hino da harpa, se o Kleber tivesse aqui eu já ia falar, me dá um ré menor, mas eu não sei cantar, ia ser só brincadeira com ele. Tem um hino da harpa que diz assim: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Ai, tá vendo? Vocês cantaram até mais alto que eu, ficou bonito. Eu não sei exatamente o que você está passando, qual é a realidade que te oprime, te faz chorar, te faz perder o sono, causa tanta tristeza na tua alma. Não sei o que é. Talvez se você me contar a tua realidade, eu choro. Se eu te contar a minha, os dois choram juntos. Todo mundo tem um leão para matar. Todo mundo tem um problema para enfrentar. Todo mundo tem alguma coisa que tira o nosso sono. Mas existe uma frase que diz que ainda que na superfície a vida dos homens pareça um mar de confusão, caos e desordem,
Por baixo da superfície, as mãos de Deus continuam soberanas, determinando cada um dos fatos conforme a sua soberana vontade. Tudo no mundo se move, menos o trono de Deus. Ele continua no mesmo lugar desde sempre. E se Ele te prometeu alguma coisa, lembre-se que Ele é o grande sustentador dessa promessa. Ele não prometeu e vai cumprir por causa de você. Ele prometeu e vai cumprir apesar de você, dos seus erros e dos seus tropeços. É engraçado, a Bíblia diz que Ele é fiel, não pode negar a si mesmo. Sabe o que ela está dizendo? No dia que Deus for infiel, Ele deixa de ser Deus. No dia que Ele quebrar uma promessa, Ele deixa de ser Deus. No dia que Ele prometer e não cumprir, Ele deixa de ser Deus. Até hoje Ele não falhou. Você acha que Ele vai falhar na sua vez? Claro que não. Ele é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Amém?